E aí, pessoal, podcast do Brasileirão, e hoje nós vamos resumir, né, o que foi essa 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, que na minha opinião, acho que teve o Palmeiras como grande campeão dessa rodada, né, como grande premiado. O Palmeiras subiu uma posição na tabela e agora é o vice-líder, né? Um Palmeiras que vinha aí numa uma ótima ascensão, né? A gente já vinha comentando quando o Felipão assumiu, acho que se eu não me engano, o Palmeiras era o sexto, foi subindo devagar, rodada a rodada e pontuando sempre, e aí finalmente conseguiu chegar na vice-liderança apenas um ponto do líder São Paulo, né? Então, mas vamos começar pelo líder, né? O São Paulo é o líder e foi o primeiro, né? Abriu a rodada no sábado e assim, muita expectativa, porque o São Paulo jogava em casa, jogava no Morumbi, era o líder, precisava ganhar, né, para garantir a liderança, né, ao fim da rodada. E o São Paulo fez a parte dele, assim, saiu na frente, fez o primeiro gol, mas acabou cedendo empate, assim, um jogo que tecnicamente o São Paulo não foi bem, para ser bem sincero, eu achei um São Paulo, e eu já venho falando isso, né? É um São Paulo abaixo daquilo que se espera de um time campeão, né? O São Paulo há umas 3, 4 rodadas tem mostrado uma queda significativa de rendimento e isso, assim, me preocupa porque assim, eu quando o São Paulo assumiu a liderança, eu achei que o São Paulo fosse ser campeão, né? Vinha jogando um futebol fantástico, na minha opinião, né? Tinha crescido muito, tudo dava certo, né? O time como um todo jogava muito bem, lógico, estava um pouco desfalcado, mas mesmo jogando com os seus principais jogadores, o São Paulo é um time que é, assim, não vem engrenando, né? Caiu, foi caindo, foi caindo, foi caindo, e defensivamente é um time é muito bom, né, um time organizado, mas aquele time que fazia gols, né, muitos gols, aliás, né, algumas partidas fazia mais de um gol, né, e um time que o meio-campo funcionava, né, os alas jogavam muito bem, os laterais, o ataque como um todo, né, tinha voltado, feito as pazes com o gol. Agora parece que é um time um pouco apático, né? Você sente que falta um pouco do São Paulo, não sei o que acontece, né? Sinceramente, eu não vejo mais um time brilhante como eu via, né, há umas 4, 5 rodadas atrás. Então, me preocupa pelo fato de que o Palmeiras, por exemplo, e o Grêmio, o próprio Flamengo também, acho que estão fazendo uma soma muito grande, né? O Palmeiras e o Grêmio, para mim, são os dois times desse G6 que vem jogando o melhor futebol. E assim, o São Paulo com uma queda de rendimento, né? O Internacional também. O Flamengo oscilando o tempo todo, né? Faz um jogo muito bom, um jogo muito ruim. O Grêmio e o Palmeiras estão aí, né? Assim, se esses times, né, que principalmente São Paulo e Inter, que só disputam Brasileirão, não derem a resposta, é assim, São Paulo e o Grêmio, que estão, na minha opinião, lógico, olhando para o Brasileirão, né, com bons olhos, mas que entram aí como meros coadjuvantes, né, franco atirador aí, né, vamos jogar o Brasileirão, vamos fazer o que a gente pode e no final a gente vê, né. É, os caras que estão aí como franco atirador, no final pode até tá disputando, né? Assim, estão disputando agora, mas no final podem levar o caneco, né? Isso que impressiona, né? Então, me preocupa porque o São Paulo jogou em casa, né? Era um jogo que precisava ter ganho, né? Não podia deixar de fazer os 3 pontos, com todo respeito ao América, que vem melhorando a qualidade do seu futebol, né? Mas o América a gente tem que dar um valor, porque assim, contra o Palmeiras também eles fizeram um jogo muito, muito, muito duro, contra o Inter também, então assim, é um time que quando joga contra os líderes é um adversário meio indigesto, assim, não é um adversário que dá para garantir a vitória, né? Mas eu acho que por jogar em casa, o São Paulo, por ter que vencer para garantir a liderança, eu acho que o São Paulo mais uma vez mostrou que não tá muito com aquele espírito de campeão, né? Eu não sei o que aconteceu com esse time, né?
né, ter alguma coisa interna, se não tem, se é realmente uma fase ruim que todo time, né, ao longo do ano acaba passando, né, uma fase em que as coisas não acontecem de uma forma legal, mas a fato é que a qualidade do futebol de São Paulo caiu muito. E isso me preocupa, assim, para um time que está querendo disputar o título do brasileiro, né? O São Paulo claramente abdicou da disputa da Sul-Americana porque era líder do Brasileirão, né? Porque acreditava que esse título viria, né? Mas naquela época o São Paulo estava voando no Brasileirão, agora já não. Então acho que assim, é um motivo de preocupação sim, né, pro própria comissão técnica e para os torcedores, né? Lógico, torcedor, eu acho que não está na hora, não cabe o torcedor ir lá botar pressão, deixar o time preocupado, mas o torcedor tem que continuar apoiando, né? Tem que acreditar que esse time vá, né, voltar a ser aquilo que foi, né? E realmente, né, jogar como líder, né? Como um time que quer ser campeão. Que eu acho que está faltando isso um pouco para o São Paulo. E isso é o que eu já falei, tá me preocupando um pouco, porque não é um jogo, né? Já são alguns jogos que a gente vem vendo isso, né? Então, ficar de olho em São Paulo, né? Lógico, se mantém líder, né? Mas se manter líder com só um ponto do segundo colocado, que é o Palmeiras. Então, não tem folga nenhuma, né? Em uma rodada, na próxima rodada, o Palmeiras de repente já pode assumir liderança, então tem que ficar de olho muito aberto, São Paulo, né? Então, eu acho que é, aquela, aquela, que a gente fala, né? Aquela gordura que tinha, né? Aquela zona de conforto que nunca foi muito grande para o São Paulo, mas que, né, vinha tendo essa zona de conforto, porque tanto o Inter quanto o São Paulo, quando um vai bem, o outro vacila, depois na outra rodada o outro vacila, o outro passava, agora já não dá mais, né? Antes era só São Paulo e Inter, agora a fatia do bolo vai ter que dividir com o Palmeiras também, né? Então, e se continuar desse jeito, vai ter que dividir a fatia do bolo com o Flamengo e com o Grêmio também. Então, os caras de baixo estão chegando cada vez mais justamente pela essa campanha irregular que agora vem passando tanto São Paulo quanto o Inter. Então, vamos ver, vamos observar. Assim, a nossa torcida, lógico, é por um campeonato disputado, mas assim, a gente quer ver um campeonato disputado com um futebol bem jogado. E não foi isso que a gente viu do lado São Paulino, né, nessa rodada. Falar do Inter, né? O Inter caiu uma posição, né? O Inter jogou contra o Corinthians, né? Eu acho que o grande prejuízo foi do São Paulo porque jogava em casa. O Inter jogava como visitante e contra o Corinthians, né? E assim, por incrível que pareça, o Corinthians acabou ajudando os seus dois maiores rivais do estado, né? Tanto São Paulo quanto o Flamengo. Então, Flamengo, não, Palmeiras, desculpa. Acabou ajudando os dois rivais e o Inter até saiu na frente, assim, um gol bizarramente legal, né? É impressionante. Tinha quatro jogadores do Inter impedidos, né? O gol foi validado, né? Mas, assim, é o que eu falei, foi um gol bizarramente validado, porque assim, se fosse um jogador impedido porque estava com um fio de cabelo na frente, tudo bem, você dá um desconto, mas eram quatro jogadores que estavam tipo, um passo à frente, assim, tá? Assim, o Inter joga de vermelho, cara, assim, dá um contraste com a camisa do Corinthians e um contraste com o campo. Então, assim, não tem como, não tem uma desculpa pro erro, entendeu? Assim, foi um lance bizarro, né? O Inter é, também, assim como o São Paulo, não fez um jogo tecnicamente muito bom. Eu acho que foi um jogo muito abaixo. O Lomba, que é o goleiro do Inter, fez grandes defesas, né? Porque o Corinthians, depois que tomou o gol, foi para cima, né? E no começo do segundo tempo conseguiu um empate, né? E eu acho que ficou por isso mesmo, né? Teve um erro do Cássio, assim, quando o jogo ainda estava 0-0, né? O Cássio quase fez uma lambança, né? Esperou muito, o Damião foi para cima dele, ele chutou, a bola bateu no Damião e saiu, assim, mas correu o risco, né? E depois até teve um lance engraçado que foi com os dois também, que o Cássio deu um drible no Damião, se deu troco, né, pelo primeiro lance, então foi engraçado, mas um jogo que assim, o Inter, de novo, não fez um jogo muito bom, na minha opinião, tudo bem que jogava como visitante, e assim, achar que vai ganhar do Corinthians no estádio do Corinthians, assim, é muita presunção, então assim, o Inter
eu acho que foi um empate que ficou de bom tamanho, mesmo se tivesse jogado o fino da bola, acho que foi um empate que, né, que até por jogar fora de casa com um grande clube paulista, era de se esperar que o empate viria. Então, acabou empatando, né? O Corinthians, eu acho que é aquela coisa, né? Não, a gente não vem vendo o Corinthians fazer bons jogos, lógico, acabou de trocar o técnico, mas o Corinthians, o que fica de positivo é de ter buscado esse empate, né? Ter tido a força de buscar esse empate e, e assim, enquanto ainda estava perdendo, enquanto estava buscando, né, esse gol de empate, o Corinthians fez um bom jogo, assim, para ser bem sincero, o Marcelo Lomba teve que fazer grandes defesas. Então, eu acho que o Corinthians como um todo vem melhorando. Lógico que a gente ainda vê uma limitação técnica nesse time, mas vem melhorando, né? É um time que não digo que está numa crescente, mas que eu já vejo uma cara diferente, né? E até esse empate eu acho que dá um ânimo para a disputa que o Corinthians vai ter na Copa do Brasil. Então, é, foi importante, né? Seria ideal, né, para o Corinthians, né, para essa disputa até da Copa do Brasil, que tivesse ganhado. Mas foi importante porque assim, sai com uma derrota, sairia totalmente desmoralizado. Não, mas é um time que saiu perdendo e teve que buscar um empate. Então mostra que esse time é forte mentalmente, isso não é segredo para ninguém, né? O Corinthians, apesar de todas as limitações técnicas, é um time que mentalmente é muito forte e mostrou isso nesse jogo, né? E um jogo que tirando os dois lances de gol, né, o Corinthians buscou o gol de empate, aí acho que talvez tenha sido o melhor momento do jogo, porque o jogo como um todo foi um pouco fraco, na minha opinião, né? E o Corinthians, logicamente, é um time que a gente sempre vem falando, todo mundo vem falando, ele é limitado, mas a gente esperava mais do Internacional e isso a gente não viu. Então, o que eu falei para o São Paulo, e eu já, né, aproveitei o gancho para falar do Inter, que já é mais um jogo em que a gente não vê o Internacional fazer um bom jogo, né? A gente não vê é, aquela aplicação tática que a gente se acostumou a ver quando o Inter assumiu a liderança. Então, me preocupa, assim, porque o que eu falei, se é um jogo só, não tem problema, né? O outro jogo joga bem e depois engrena de novo, mas assim, já são dois jogos do Inter, né, que assim, você não vê aquele brilho no futebol e isso preocupa. Preocupa porque assim, um time que quer disputar a liderança e que vinha disputando a liderança, né, bem acirrada com o São Paulo, é, agora vai ter outra dor de cabeça, porque assim, agora não é mais só o São Paulo. Agora é o Palmeiras, agora é o Flamengo que está a 2 pontos do Inter. Então, assim, a dor de cabeça já não é mais só com o São Paulo, né? Aumenta a dor de cabeça e talvez isso pese psicologicamente, né? Um time que veio da segunda divisão e talvez pese. E é isso que me preocupa mais, né? Que essa falta de confiança afete o futebol do Inter, né? A ponto de tirá-lo dessa disputa do título. Porque é um bom time, mostrou que joga um bom futebol, mas essa pressão de agora não só o São Paulo, mas Palmeiras, Flamengo e o próprio Grêmio, né, o rival gaúcho, é, assim, pode ter balançado um pouco, né, o Internacional. Então, espero sim que não seja isso, né, que não seja um time que sentiu o momento, né, que tenha se abalado mentalmente, porque se for isso, realmente é um time que não está preparado para disputar o Brasileirão, né? O time que vai disputar que vai brigar pelo título, o time que vai ser campeão, tem que ser forte mentalmente, né? E lidar com as adversidades. Então, espero que tenha sido mais uma partida pontual, né? Assim como aconteceu com o São Paulo, e que nas próximas rodadas a gente veja um futebol mais alegre, né? Um futebol que flua mais, né? Que tecnicamente apresente um nível mais elevado, porque o Palmeiras está aí, né? O Palmeiras venceu o jogo dele, né? O Palmeiras jogou depois do São Paulo jogou no sábado, né? E antes do jogo do Palmeiras foi o jogo do Inter. Então o Palmeiras entrou em campo sabendo que se ganhasse passaria o Internacional. E o Palmeiras fez a parte dele, né? Se na rodada anterior não fez, dessa vez ele fez. Então
É, e jogando fora de casa, né? Jogou contra o Sport na ilha, ia ser um jogo difícil, né? Porque o Palmeiras fez o jogo da Libertadores e depois já viajou para fazer o jogo contra o Sport lá. Então, assim, o Palmeiras não voltou para São Paulo, não teve um tempo de descanso muito longo. Então, tudo bem, ia jogar com o time B, mas mesmo assim, é uma viagem longa, isso cansa, né? Tem o problema do, né, do jet lag, né, de viagem. Então, cara, um time que não sentiu o cansaço, né, mesmo com as longas viagens, e foi jogar contra o Sport lá, perdeu grandes chances de gol, né, o Palmeiras fez o jogo que precisava, né, e depois o William entrou no final do jogo, fez o gol e garantiu a vitória para o Palmeiras, um jogo que o empate parecia se encaminhar e parecia ser de bom tamanho, apesar de que eu acho que seria um pouco injusto, né, até pelas chances criadas pelo Palmeiras, né, o Palmeiras teve duas, três grandes chances, assim, mas grandes chances mesmo, né, o Sport só teve uma, né, que o Jailson teve que fazer uma grande defesa, e, e o Palmeiras, sim, nas chances efetivas foi superior, né, assim, um jogo meio morno, mas o Palmeiras criou boas chances e o gol saiu com a entrada do William, né? Primeiro toque da bola do William foi o gol e o gol que o Palmeiras precisava, né? Uma vitória magra, de novo, né? Esse é o time do Palmeiras, né? E um time que, né, faz sempre um jogo, às vezes um pouco conservador e com um golzinho garante o resultado e a vitória colocou o Palmeiras na vice-liderança, né? Assumiu a vice-liderança, empatado com o Inter, lógico, mas superior no saldo de gols. Então, e a mesma coisa aconteceria se vai acontecer num eventual empate com o São Paulo. O Palmeiras tem mais saldo de gol que o São Paulo. Então, é um time que, entre São Paulo e Inter, é um time que vai estar sempre à frente pelo saldo de gols, né? Então, é, muito cuidado com o Palmeiras, né? O Palmeiras vem aí, já todo mundo vem falando isso, não é? O time B do Palmeiras nem é time reserva, né? Nem dá para dizer que é um time B, porque é um time que joga que nem o time A, por exemplo, e joga com muita responsabilidade, né? E eu vinha criticando muito a defesa do Palmeiras, que vinha cometendo alguns erros que vinham acabando, né, cedendo gols para os adversários. E dessa vez, né, contra o Colo-Colo na Libertadores e agora contra o Sport, eu não vi um grande erro dessa defesa. Então, assim, me parece que o problema foi corrigido. E se o problema foi corrigido, cuidado com o Palmeiras, né? Porque é o que eu falei, um time que não toma gols e joga por uma bola de repente, que sempre cria duas, três grandes chances de gol, às vezes não faz, e se contenta com um golzinho. Então, um time muito perigoso, e de novo, tanto o time A que joga que tá jogando os mata-matas, quanto o time B que está preocupado com o Brasileirão, são dois grandes times. São dois jogadores que as peças podem ser trocadas a qualquer momento e o nível do futebol se mantém, né? São dois times muito parecidos, né? No jeito de jogar, né? O meio-campo, lógico que o time titular tem o Moisés, por exemplo, no meio-campo, que dá uma dinâmica um pouco maior, mas mesmo assim, né, o time B não fica atrás. Então, cara, um time que veio numa ascensão muito boa e foi premiado por saber rodar o seu elenco, por ter um grande elenco de jogadores muito qualificados e que teve, né, a felicidade de contratar um grande técnico que agora está sabendo usar esse grande elenco, né, porque o Roger Machado a gente não via, né, conseguir montar um time B que jogasse tão bem quanto a gente está vendo. E o Felipão teve esse mérito. Então, é muito cuidado, né, um time que vem numa ascensão muito boa e que na próxima rodada, né, numa combinação de resultados favorável, pode assumir a liderança. Então, é o que eu falei, São Paulo e Inter tem que ficar de olho, já não dá mais, entendeu? Assim, a qualidade, enquanto você vê o São Paulo e o Inter, a qualidade do futebol cair, você vê a do Palmeiras subir. Então, não, assim, não é nem subir, se manter a mesma, desde que o Filipão chegou, né? Então, não tem margem para erro mais. O campeonato está muito acirrado. E esse time
Assim, eu não sei se vai ser campeão, mas eu prevejo, eu acredito que em algumas rodadas o Palmeiras vai alcançar a liderança. De novo, não sei se será campeão, né? De repente chega numa eventual final de Libertadores e aí vai abrir mão totalmente do Brasileirão, vai esquecer que o Brasileirão existe, né? E mesmo o time B, eu acho que não vai ter tanta cabeça para jogar o Brasileirão e aí pode perder alguns pontos. Então eu não sei se ganha o título Brasileirão. Mas eu acredito sim que esse time vai assumir a liderança e vai ficar lá por umas duas, três rodadas, né? Então, muito cuidado com esse time. E eu acho que isso vai acontecer em uma ou duas rodadas. Eu acho que o Palmeiras vai chegar na liderança, né? Até porque, de novo, o saldo tem mais saldo de gols, tanto mais que o São Paulo e mais que o Inter. Então, se empatar com os dois, já fica como já tem uma prioridade, né? Então, é, o Palmeiras vem aí, cara. Assim, muito muito legal de ver isso né, que é difícil a gente ver no Brasil, né? Um time que consegue gerenciar bem o seu elenco e jogar bem em todas as competições. Então, é, parabéns ao Felipão, né? Pelo trabalho que vem fazendo. O Flamengo, outro que foi bem na rodada, né? O Flamengo ganhou do Atlético e é, assim, conseguiu, né, manter uma pontuação assim favorável, né? O Flamengo está só 2 pontos do Inter, né? Então, o Flamengo, cara, parece estar se recuperando, né? Teve um baque, né? Teve um momento ruim, mas conseguiu fazer um grande jogo contra o Atlético Mineiro, né? E até até teve um lance do Ricardo Oliveira que estava no ataque do Atlético Mineiro, é, fez o passe para o juiz achando que fosse, né, um companheiro de equipe, a jogada seguiu e acabou saindo o gol do Flamengo. Então, você vê como são as coisas do futebol, né? Então, é, o- lógico que o Flamengo não vinha apresentando um bom futebol, mas fica claro que estava num momento ruim, né? Tava uma carga muito negativa e quando as coisas começam a fluir, às vezes num erro de passe, né? Que é como aconteceu do Ricardo Oliveira, o gol sai e o Flamengo ganha o jogo. Então, o grande, assim, junto com o Palmeiras, foi um dos vencedores, né, um dos campeões dessa rodada. Se mantém em quarto lugar, mas se mantém muito próximo, só 2 pontos do Inter. Então, é, cara, tá, não tem nem o que falar, né? Assim, a distância entre o quinto colocado, que é o Grêmio, para o São Paulo, são de 5 pontos. Então, não tem nem o que falar. Quatro, cinco não, 4 pontos, né? Então, se não tem nem o que falar, é, tá muito acirrado e a vitória do Flamengo deixa isso tudo muito acirrado, né? Lógico que a derrota do Atlético tira o Atlético um pouco dessa briga. E eu, assim, venho falando isso rodada a rodada, mesmo com o Atlético ganhando. Eu não vejo mais o Atlético na disputa desse título. Então, a grande preocupação do Atlético é não deixar que os times de baixo encostem, para não tirar ele da zona da Libertadores. Então, é uma derrota para o Atlético, né, que é, deixa de pontuar, né, perde uma oportunidade de encostar nos líderes. Então, é o que eu já venho falando, né, para um time que está disputando só o Brasileirão, fazer essa campanha regular que o Atlético vem fazendo, eu não consigo ver, por mais que a quantidade de pontos não seja tão ampla, mas eu não consigo ver o Atlético disputando o título do Brasileirão. Não, não com essa campanha regular. Isso e é o que eu falei já. Eu acho que uns dois, três podcasts. Espero que o Atlético queime a minha língua. Que volte a briga do Brasileirão, do título. Mas nesse momento eu não consigo ver. Eu acho que o título ainda é disputado aí pelo G5, né? São só esses caras que conseguem, que eu vejo efetivamente brigando pelo título, né? O quinto colocado, o Grêmio ganhou, assim, ganhou sofrido, porque jogou contra o Ceará saiu na frente, o Grêmio empatou, depois o Ceará fez mais um gol, ficou na frente de novo, e o Grêmio teve a paciência, né, e a maturidade para virar. Então, a maturidade que eu não estou vendo mais no São Paulo e no Inter, o Grêmio mostrou.
né, então, por isso que eu falei, assim, o São Paulo e o Inter estão entrando numa fase regular, então tem que tomar cuidado. Porque o Grêmio mostrou-se um time que tem uma autoridade muito alta e o Palmeiras também. Porque assim, se o Palmeiras empatasse, pipocou, né? Perdeu a chance. Né, quando os dois líderes tropeçam, o Palmeiras perdeu a chance. Mas dessa vez o Palmeiras ganhou, né? Tropeçou na rodada anterior, mas nessa não. Então, assim, mostra que é um time que está com a cabeça muito firme, né, assim como o Grêmio. E, de novo, a distância do Grêmio para o São Paulo são só 4 pontos. Então, cara, não tem margem para erro mais. E eu já venho falando isso, cara. Parece, né, figurinha repetida. Não tem margem para erro, né? O São Paulo está empatando, segunda rodada que empata e agora, cara, o Palmeiras encostou de vez. E se continuar assim, o Grêmio vai encostar de vez também. Né? E acredito também que o Flamengo vai encostar também de vez. Apesar de que o Flamengo ainda joga a Copa do Brasil, né? Tem uma definição ainda com o Corinthians agora, mas o Flamengo talvez seja o único que eu ainda fico com um pouco o pé atrás, porque assim, se de repente passa do Corinthians, o Flamengo vai jogar a final da Copa do Brasil. Então, e o Flamengo já mostrou que não vem conseguindo gerenciar bem o elenco, né, para disputar mais de uma competição. Então, talvez seja o único time do G5 que eu fico com um pouco de receio, mas tá encostando, né? São assim, é uma vitória, um empate, mais uma vitória agora. Então, assim, é mais uma rodada em que o Flamengo pontua, né? E isso é importante, porque assim, se mantém colado. Então, cara, tá muito bom, né? Parece que assim, cada rodada que passa fica cada vez mais acirrado, né? O bolo, os times ficam cada vez mais próximos, e isso tá legal de ver, né? E é isso que a gente quer ver. A gente quer ver o campeonato pegar fogo, né? O- não tem sem definição nenhuma, né? E isso também se reflete na parte de baixo da tabela, porque do Ceará, que é o primeiro no Z4, pro Atlético Paranaense, que é o nono, cara, são pouquíssimos pontos. Deixa eu fazer a conta aqui, são 6 pontos, né? São 2 rodadas assim de pontuação. Então, não é muita coisa, né? Tudo bem, 6 pontos já é uma margem de respeito, mas o campeonato ainda tem muita rodada. Então, é impressionante, assim. E é o que eu falei, eu tô falando do Atlético Paranaense, é o nono colocado, cara. Assim, já é do meio para cima da tabela. Então, assim, é muita coisa. É, talvez me arrisco a dizer que esse vá ser o campeonato mais disputado é, é, de todas as edições, assim, tanto para a disputa do título quanto para se salvar do rebaixamento. Então, tá muito legal de ver. Acabei falando mais dos líderes, né, que eu acho que acabou deixando essa briga pelo título mais acirrada, mas destaque importante para o Atlético Paranaense, né, que venceu mais uma, né, e passou o Santos, né, o Santos perdeu do Cruzeiro, né, o Cruzeiro conseguiu frear aí essa campanha do Santos, né, que não perdia de jeito nenhum. Então, um destaque positivo do Atlético Paranaense e negativo do Santos, né, que acabou perdendo, né, saiu na frente com o gol do Gabigol, que é o líder, né, o líder em gols, né, o artilheiro do campeonato. E aí o Cruzeiro conseguiu virar, né, com erros, cara, assim, bizonhos, né, do ataque do Santos, né. O Santos teve tudo para ganhar esse jogo e mesmo assim conseguiu perder. Então, fica o destaque negativo. Positivo para o Cruzeiro, né, que teve, mesmo com o time reserva, teve a capacidade, né, de frear o Santos, né. Então, o Santos que muito volume de jogo, né, e mostrou isso nesse jogo também, mesmo perdendo, o 2-1 não reflete de fato que foi o jogo, porque o Santos para mim foi muito superior. Mas no futebol é aquilo, é que se você não faz, perde duas, três, quatro, cinco chances de gol, você acaba tomando. O Cruzeiro é esse adversário indigesto, é um adversário que eu já falei da maturidade. O Cruzeiro tem um nível de maturidade muito alto, né? Um time que não sente não sente nada assim a derrota. O cara que tá perdendo, vamos buscar a virada e vamos virar. E foi isso que fizeram.
não parece que não sentiram o abalo emocional com o jogo que foi a Libertadores, né, contra o Boca. Então, mostra que é um time muito guerreiro e mentalmente muito forte. Então, eh, parabéns ao Cruzeiro aí por, né, ter conseguido se recuperar aí desse dessa rodada ruim que foi, né, da Libertadores, né, injustiçado, claro. E e é isso aí, gente. Esse foi o resumão, né? Zona do rebaixamento Z4 segue com o Ceará, né? Que perdeu do Grêmio. O Vasco, que ainda tem um jogo hoje. O Sport perdeu o Palmeiras. E o Paraná, que lamentavelmente já está rebaixado, né? E vai disputar a Série B. Então, vamos acompanhar ainda, né? Hoje a gente ainda tem jogos que vão influenciar diretamente, né, nessa disputa do rebaixamento e no meio da semana a gente tem Copa do Brasil. E aí a gente volta para falar o que foram esses jogos, né, um resumão e parada dura, né, pro Palmeiras que vai ter que reverter um resultado ruim e Corinthians e Flamengo, cara, assim, um dos jogos que eu mesmo eu vou querer acompanhar muito, né? Porque assim, é uma grande incógnita, né? O Flamengo não conseguiu vencer o jogo em casa, agora tem que buscar um resultado em Itaquera, na casa do Corinthians, mas o Corinthians jogando em casa é muito forte, né? É sempre um adversário perigoso. Então, cara, vai ser um jogão, tanto o tanto Corinthians e Flamengo quanto Cruzeiro e Palmeiras vão ser dois grandes jogos e vamos acompanhar, né? Os dois jogos vão acontecer na quarta, no mesmo horário, e é isso aí. A gente volta na quinta com um resumão. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.